Bom, pessoal, boa noite para quem eu ainda não dei boa noite. São 7h05, já dei 5 minutinhos de tolerância para a igreja da última hora. E eu não quero mais atrasar mais o início da nossa aula, para honrar você que chegou aí na hora aí. Nós já estamos gravando. Quem entra depois ou quem por algum motivo não conseguiu assistir hoje, pode acessar a gravação e ter acesso aí a tudo que foi compartilhado aqui. Eu quero começar dando uma satisfação para vocês. Hoje a gente anunciou essa live, a gente não está com muita sorte nos nossos dias de Masterclass, né? Semana passada foi o pastor Raulson e hoje seria o pastor Tião. Só que o pastor Tião, o pastor Sebastião, ele teve uma emergência com a sua filhinha e ele pediu 1000 desculpas, mas ele teve que ir para a emergência do hospital com ela. Eles moram em Manaus, para quem não sabe, né? E lá em Manaus está tendo muita queimada lá na Amazônia, então ela desenvolveu alguns problemas respiratórios e tiveram que levar ela para emergência. Então, por esse motivo, infelizmente, hoje vocês não vão ter o privilégio de ouvir o pastor Tião. A gente vai tentar agendar com ele para a próxima Masterclass, porque ele é uma pessoa que eu creio que tem muito, vocês já assistiram em aula dele, né? Eu creio que a experiência dele é algo que acrescenta muito, soma muito para a gente aqui quanto estudantes, né? Mas, uma vez que ele não pode estar com a gente hoje, amém, amém, vamos orar pela filhinha dele. Uma vez que ele não pode estar aqui hoje, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho mais de misericórdia. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, cansados da minha voz, mas, tá bom? Gente, eu quero falar quem tem de adoração. Nós recebemos aqui conosco o pastor Gideulanes, um homem muito, muito usado por Deus e uma pessoa assim, tremendamente cheia. Opa, falando, travando minha fala. Eu assim, você vê que o Lime tá furioso. Aqui de casa, ela desde 2 da tarde, estava fechando, continuando no celular aqui, internet. Então, a minha câmera e vocês e melhor. Vou continuar falando aqui, a galera escreve aí se tá melhor, continua travando, senão a gente tá outra temporada mesmo, porque já eu acho que hoje do lado já se vê vamos tentar também, gente, conectados. Deixa eu tentar ver aqui fora. Eu acredito que o som deve melhorar um pouquinho. Rede de celular e vocês vão me dando um feedback. Como é que tá? Melhorou, disse aqui, fala melhorou. Tá, vou seguir aqui, vocês vão falando aí, tá? Se voltar a travar, vocês me avisam. Então, a gente recebeu esse fim de semana, aqui na nossa igreja, o pastor Gideulanes, né? O pastor Gideulanes é um pastor, ele fez parte da formação original do Casa de Davi, esse aí é só para quem é mais antigo, assim como eu, e um homem muito, muito usado por Deus, muito cheio do Espírito Santo. Quem estava lá no evento, né, pode testemunhar aí, mas foi realmente uma experiência muito sobrenatural assim, da parte de Deus, o que Deus fez na nossa igreja nesse sábado. E até com função disso, eu me propus a gente compartilhar hoje sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Né? Eu já indiquei para vocês,
do Jeremy Riddle, Voltando à Essência. Tem bastante coisa ali legal também sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero, antes de entrar de fato aqui no que eu anotei para a gente compartilhar, eu quero começar fazendo essa introdução sobre a figura do Espírito Santo, porque a gente, enquanto igreja, a gente criou na nossa cabeça, porque isso não está na Bíblia em lugar nenhum, a gente criou uma hierarquia dentro da Santíssima Trindade. Né? Quando a gente fala Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente associa que Deus vem em primeiro lugar, em segundo lugar a gente tem Jesus, e em terceiro lugar o Espírito Santo. Só que, na verdade, o que a Bíblia diz a respeito da Santíssima Trindade é que os três são uma só pessoa, né? Os três são uma só pessoa. Então, não existe nenhum respaldo bíblico de que o Espírito Santo é, de alguma maneira, por menor que seja, menos importante do que o próprio Cristo, menos importante do que o próprio Deus. Os três são uma só pessoa. E a gente, eu sei que a gente entende que o Espírito Santo é importante, mas a gente normalmente normalmente a gente aplica essa hierarquia como se viesse primeiro, segundo e o terceiro lugar, né? Então, assim, se eu tiver que ter um, que seja Deus, né? E isso não é bíblico, pelo contrário, isso é antibíblico. Na verdade, se a gente for estudar um pouquinho mais, aprofundar o nosso estudo bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente vai entender que o Espírito Santo é muito mais importante do que a gente imagina. Então, assim, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Só para a gente entrar nesse assunto. O pessoal que está chegando depois, eu estou com uma dificuldade de internet aqui em casa, então eu estou com a câmera fechada para rotear aqui do celular, tá bom? Então, falando sobre o Espírito Santo, quando a gente lê, por exemplo, em Gênesis, né? A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, olha que interessante que aqui, quando a Bíblia fala do Espírito de Deus, ela fala sobre o Espírito Santo. Não fala de Jesus, por exemplo, na criação, né? Da figura de Jesus. Quando, por exemplo, Jesus foi batizado, né? Vocês lembram o que aconteceu? A Bíblia diz que o céu se abriu e desceu como forma de pomba o Espírito Santo sobre Jesus. E você nota o seguinte, que até Jesus ser batizado, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha o exercício do seu ministério. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre Jesus, aqui no caso o Cristo aqui na Terra, aí Jesus começa a manifestar o seu ministério. Então, olha que interessante. A gente costuma associar o Espírito Santo como se ele fosse a terceira pessoa. E estudando a Bíblia, a relevância do Espírito Santo, ele diz diferente em lugar antigo, a gente entender que o Espírito Santo é menos importante que Jesus, os três são uma só pessoa. Os três têm a mesma importância. E quando a gente vai ver nesses momentos sobre o quão o Espírito Santo, né, fez a diferença, né? Jesus mesmo, quando ele é levado aos céus, né, ele fala que enviaria um outro, né? E quando ele fala outro, ele está falando do Espírito Santo. Isso é uma coisa que o pastor Gido teve falando com a gente. Quando enviarei outro na palavra de paracleto é outro, mas exatamente igual, né? É outro no meio de vocês que é exatamente igual a mim, né? Enquanto eu não estaria aqui. Ele está falando do Espírito Santo.
Então, a gente precisa, de fato, entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Eu sei que a gente fala sobre isso, a gente escuta pregações sobre isso, a gente canta sobre isso, mas eu quero, assim, nesse tempo com vocês hoje, trazer assim, um despertamento sobre a gente realmente buscar isso na nossa vida, sabe? Porque e isso é o que faz a grande diferença quando nós falamos de pessoas que estão ministrando na presença do Senhor, principalmente na hora do louvor. A diferença é que a gente simplesmente não seja algo, eu digo, apenas sermos filhos de Deus, né? E não nos preocupar em sermos cheios do Espírito Santo, que é cheio da presença dele. Então, assim, sem dúvida, eu entendo que essa é a nossa maior necessidade atualmente, né? Quando a gente fala da nossa sociedade, quando a gente olha para o tempo que a gente vive, eu entendo que é a maior necessidade que a gente tem hoje é de homens e mulheres cheios de Espírito Santo. Por quê? Porque cantor, comunicador, influencer, compositores, líderes musicais, pastores que estão muito bem na internet, né? Canções que fazem muito sucesso, que alcançam milhares de pessoas, tudo isso a gente tem de sobra, gente. A gente tem de sobra. Todo dia alguém chega para mim, com vocês não deve ser diferente. Caramba, já viu esse cantor aqui, essa cantora? Já ouviu essa música? Já viu esse pastor mostrando, né, mandando pelo direct, na rede social? Todo dia, por mais pessoas, né, foi uma coisa nova. Mas não só a gente precisa desesperadamente, não é mais cantores, mais compositores, mais pregadores, a gente precisa desesperadamente que a presença e o poder do Espírito Santo se manifeste através de pessoas cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu tenho convicção de que assim, tem um fundamento que no livro do Jeremy ele fala, que ele muito interessante essa colocação dele. Ele fala, olha, eu tenho certeza de que mesmo a pessoa mais desqualificada e menos habilidosa, se ela for submetida ao Espírito Santo, ela pode realizar muito mais do que uma multidão que possui um dom natural ou todo o mundo. Então, isso é uma declaração muito, muito, muito forte, muito profunda, porque às vezes a gente está procurando muito mais se empenhar em se qualificar, né? E se profissionalizar, e estudar, seja dança, seja canto, seja operando som, estudar, sabe, tecnicamente aquilo que a gente exerce. E, por favor, entenda, isso é muito bom a gente fazer isso, é muito bom. Porém, a colocação dele é que uma pessoa totalmente desqualificada, mas cheia do Espírito Santo, ela pode realizar muito mais do que uma pessoa plenamente qualificada sem o Espírito Santo. Então, o ideal é que a gente busque as duas coisas, mas se você tiver que priorizar uma coisa ou outra, se hoje você teve um dia muito corrido, quando você termina o seu dia, a última hora que você tem para dar você dormir, você tem que escolher entre buscar o Espírito Santo ou, por exemplo, fazer o exercício que o professor passou de teclado, de violão, de dança, seja o que for, né, de aperfeiçoamento técnico, e escolha encher um pouco mais do Espírito Santo. Porque toda a técnica do mundo, todo o carisma do mundo não tem o poder que o Espírito Santo tem. Não tem o poder que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem. Então, por exemplo, um testemunho que o pastor Gideon compartilhou com a gente, eu achei muito legal. Ele estava falando de um ateu que ele veio para Jesus, né? E ele estava num retiro, foi ministrar num retiro, e lá o pessoal falou, olha, tem um jovem aqui que ele é um ateu, ele está aqui, ele gosta de frequentar os cursos, tal, tem amizade com o pessoal, mas ele é ateu, ele fala que ele não acredita em nada disso aqui, ele não acredita em Deus e tal.
E aí ele falou assim, não, fala para ele que eu quero conversar com ele. Fala o seguinte, daqui a 5 minutos, estava num sítio, né? Então, daqui a 5 minutos, fala para ele me encontrar debaixo daquela árvore. Ele apontou uma árvore assim que tinha no sítio. E assim foi. Aí o pastor Gideon foi para lá, para debaixo dessa árvore, e ficou orando. E aí passou 5 minutos, chegou esse jovem que era ateu. E ele falou, pô, cara, que bom que você veio aqui. E o pastor estava falando para mim que você era ateu, você não acredita em Deus. Ele falou, olha, desculpa, respeito aí vocês e tudo mais, mas realmente eu não acredito, não acredito em nada disso. Aí ele falou assim, sabe por que eu te chamei para conversar aqui nessa árvore? Ele falou, não, eu até curioso, achei que você ia conversar comigo no quarto e tal. Ele falou, eu te chamei aqui porque debaixo dessa árvore aqui tem um monte de anjo aqui. E aí ele falou que o jovem deu uma risadinha assim, né? Ele falou, pastor, desculpa, mas eu respeito, mas eu não acredito nisso. Ele falou, eu sei que você não acredita. Falou assim, só que esses anjos que estão aqui com a gente debaixo dessa árvore, eles, eles estão aqui para te provar que Deus existe, que o mundo espiritual existe. E aí ele falou assim, eles perguntaram se eles podem me contar um segredo seu. O pastor perguntou para o ateu. Os anjos me perguntaram se eles podem me contar um segredo seu. Ninguém sabe. Eles só se você autorizar. Aquele jovem ateu ficou meio intrigado, falou, tudo bem, pode contar. E aí ele disse que imediatamente viu o anjo do pai, ligou para esse jovem e falou, eles me contaram que quando você tinha 13 anos de idade, um amigo seu te apresentou a cocaína. E foi a primeira vez que você experimentou cocaína, você tinha 13 anos de idade. Ninguém sabe disso, nem seus pais, nem sua namorada, ninguém. Só você. Quando ele falou isso, aquele jovem imediatamente se prostrou, começou a chorar, porque ele tinha certeza que ninguém sabia daquilo, não tinha como pastor saber daquilo. Né? Estava vendo ele pela primeira vez. Então, vocês entendem a importância da gente ser cheio do Espírito Santo, da gente ter a presença de Deus conosco, porque é o fato de sermos cheios da presença de Deus que, que dá para a gente o impacto de transformar, sabe, de alterar a trajetória da vida de alguém. Né? Então, isso realmente é algo que a gente tem que se empenhar e buscar cada dia mais e mais. A gente, a gente precisa urgentemente de verdadeiros líderes de adoração. Né? E a diferença de um líder de adoração é que entre um líder musical e um líder de adoração, a diferença é o Espírito Santo. O que faz a diferença entre um líder musical e um líder de adoração é o Espírito Santo. Sermos cheios de Espírito Santo. Pessoal, eu tô vendo aqui pelos comentários vocês colocando com relação à voz que está falhando. Quem chegou depois, eu compartilhei aqui que eu tô sem internet aqui em casa, né? Hoje desde o almoço. Então eu tô tendo que rotear do celular a internet para conseguir conectar aqui com vocês. Eu peço desculpa aí para quem não tá, enfim, se não tá chegando legal aí, mas o máximo que eu consegui aqui hoje foi rotear do celular. Se vocês continuam me dando retorno aí, se assim, se não estiver dando para entender nada do que eu estou falando, estiver realmente muito ruim de compreender, eu vou tentar sair novamente e voltar pelo celular, talvez, e não do computador, mas vou tentar mais um pouquinho, tá? Só para ver se é alguma instabilidade momentânea ou se realmente é algo que está continuando. Beleza, tá dando para compreender, vou tentar mais um pouquinho aqui.
Então, assim, qualquer pessoa é capaz de tocar umas notas, né? Qualquer pessoa é capaz de reproduzir uh, um movimento de dança, né? Com treino, com ensaio, né? Qualquer pessoa pode fazer isso com um pouquinho de empenho e treino, né? Mas a verdadeira liderança na adoração, a verdadeira atividade nossa enquanto adorador é uma atividade que é habilitada por Ele, por Deus, pelo Espírito Santo, né? Não é algo que a gente pode simplesmente aprender com os homens e executar. Então se trata da gente aprender a direcionar, né? E adorar no Espírito, com o Espírito e pelo Espírito, né? Tem uma referência que está em Filipenses 3:3, né, que Paulo diz, porque nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. É muito interessante essa afirmação de Paulo. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. A gente sabe que, né, eles são uma só pessoa. Então, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, né, e capacitação dele, o nosso louvor não vai passar muito do chão, né? O nosso, o meu acorde musical, o meu movimento, né, de dança, o que eu faço, né, enquanto músico, enquanto adorador, tudo isso não tem o poder de fazer os corações das pessoas se abrirem para a presença de Deus, né? O que faz o coração das pessoas se abrirem, o que toca o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, esse o fato de a gente estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que é o que libera, né, uma fragrância que, como a gente fala, né, como um incenso agradável diante da presença de Deus. Então, assim, ao longo da minha vida ministerial, eu tive algumas experiências que, assim, claramente, né, os momentos de louvor mais abençoados, mais ungidos, né, e as pessoas geralmente olham e falam, poxa, caramba, aquela música que você colocou, aquele repertório, poxa, ficou muito bom. Não é isso, não é a técnica, não é. A diferença é a gente estar conectado com o Espírito Santo. Então, por exemplo, ontem à noite, ministrando louvor na nossa igreja, eu tive o coração de cantar uma canção que a gente não cantava há muito tempo. É uma canção do Marcos Brunet, que ela começa falando assim: te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possa desfrutar. E a segunda parte da música fala assim: se apagam as luzes que estão sobre o homem, somente tu mereces brilhar. E aí, o que eu fiz? Eu combinei com o pessoal lá do som, o pessoal da mídia, da igreja. Falei, ó, quando a gente cantar essa música, quando a gente cantar esse refrão, a gente estava ontem com aquela formação ainda que a gente faz da adoração em comunidade, né? A igreja toda ao redor, a gente com instrumentos no meio do salão. Eu falei, quando chegar nessa parte, eu quero que vocês apaguem toda a luz da igreja. Deixa só o som dos instrumentos, mas apaga todas as luzes. Porque, às vezes, um gesto desse, não foi uma coisa na minha cabeça só com um gesto, né, assim, vamos dizer, de encenar ou de usar do recurso da luz, mas é porque, às vezes, a gente precisa tangibilizar para as pessoas aquilo que elas estão cantando, né? Então, por exemplo, o pessoal está muito acostumado no louvor da igreja a participar e olhando para a gente ministrando. A gente está ali dançando, a gente está ali cantando, a gente está ali tocando. Então, quando a gente canta isso, se apagam as luzes que estão sobre o homem, somente tu merece brilhar. O que a gente fez nessa hora? A gente apagou todas as luzes. E as pessoas começaram a cantar de forma que elas não estavam vendo muito bem quem estava cantando, quem estava tocando mais, né? Então, assim, ali naquele momento foi um momento muito poderoso, porque a gente estava exercitando aquilo que a gente estava cantando. Ninguém tem que brilhar, ninguém tem que estar no holofote, ninguém tem que ser o centro das atenções, senão o nosso Deus, né? Então, às vezes o Espírito Santo dirige a gente a certas coisas e normalmente não, mas sempre as ministrações que eu tive, esses momentos mais preciosos que eu tive ministrando a adoração diante da igreja, foi quando, sabe, o Espírito Santo soprou alguma coisa assim diferente para ser feita.
soprou uma canção que não estava no repertório, né? Soprou algo para acontecer que não estava nos meus planos. Porque o nosso objetivo é esse, é que o Espírito Santo tome a direção do culto, tome a direção do que está acontecendo, sabe? E não seja somente aquilo que a gente planejou. A gente se prepara, a gente treina, a gente ensaia. Mas a melhor coisa que pode acontecer, gente, é quando o Espírito Santo vem e bagunça os nossos planos. Porque, afinal, lembra que a gente falou? Tem que ser através dele, por ele e para ele, né? Então, quando a gente começa a viver uma vida realmente caminhando com o Espírito Santo, assim, isso estraga o comum pra gente, entendeu? Estraga o comum. Você nunca mais vai ficar satisfeito com um culto comum, com um louvor comum, né? O que eu quero dizer comum? A gente saiu aquelas músicas, executou, deu tudo certo, ninguém errou e tal, mas nada diferente aconteceu. A gente não viu o céu se abrir sobre a igreja. Então, quando a gente começa a caminhar com o Espírito Santo, isso estraga o que é comum para a gente, e isso é muito bom, porque quando a gente prova o que está disponível para a gente, né, por meio dessa parceria com a direção de Deus, com a direção do Espírito Santo, nunca mais a gente vai querer viver a vida de outra maneira. Então, a sua forma de liderar, a sua forma de adorar, a sua forma de louvar Deus, ela é completamente transformada, né? Porque o que antes eram interações comuns agora se tornam encontros marcantes na presença de Deus, sabe? Então, a gente tem que realmente ficar incomodado quando a gente está vivendo só no comum. Quando a gente, poxa, ministrou louvor e tal, foi tudo certo, mas não aconteceu nada de diferente, não aconteceu nada de especial, não aconteceu nada de sobrenatural. A gente tem que ficar incomodado com isso. Tem que ficar incomodado. Então, assim, gente, esse ano eu completo 42 anos. Eu faço parte do Ministério do Louvor da nossa igreja desde os meus 12 anos de idade. São 30 anos ministrando louvor, né? 30 anos atuando no Ministério do Louvor. Se eu dependesse puramente da minha parte técnica, e aí não tem a ver com a qualidade do Thiago tocando, mas assim, gente, eu estou há 30 anos fazendo isso, né? Entendam isso. 30 anos fazendo. Então é óbvio que eu tenho domínio do meu instrumento, eu tenho domínio, né, da ferramenta que eu uso, que é a minha voz. Assim como se qualquer pessoa fazendo 30 anos a mesma coisa, você vai ter, seja a tua profissão, o teu trabalho, seja uma receita que você sabe cozinhar, fazendo 30 anos, você vai fazer aquilo direito. Então, para mim, qual é o meu desafio? Toda vez que eu vou ministrar, é me colocar totalmente vulnerável à presença de Deus, ao Espírito Santo, e dizer assim: Senhor, eu sei tudo, todas as notas que eu tenho que fazer, eu sei. Mas eu não quero simplesmente fazer essas notas, cantar essas músicas. Eu quero a tua presença se manifestando. Então, para mim, toda ministração continua tendo um friozinho na barriga, sabe? De uma inquietação no meu espírito de ficar sensível àquilo que o Espírito Santo quer fazer naquele dia, porque cada dia ele tem algo especial e diferente para fazer no nosso meio. Né? Cada dia Deus tem um pão novo para a gente. Era assim que acontecia no tabernáculo. Todo dia eles trocavam um pão, né? Deus não dá o alimento de ontem para a gente comer hoje, não. Todo dia ele quer falar algo novo com a gente. Então, a gente se inclina para ouvir a voz de Deus, né? Que é o que abre a porta para o poder sobrenatural. Então, eu estou lembrando aqui de outra experiência. Eu confesso que eu não sei se eu compartilhei isso com vocês em alguma das aulas, mas vou rememorar aqui, se por acaso já tenha dito, bem brevemente. Mas teve um culto nosso que eu estava ministrando louvor e Deus colocou no meu coração de fazer o apelo na hora do louvor, né? Geralmente na nossa igreja o apelo acontece no final da palavra. E aí eu fiz aquele apelo, veio um senhor à frente, só um senhor à frente. Eu lembro que eu falei pro meu pai, chamei meu pai assim, no canto meio louvor, falei: pai, tô sentindo o coração de fazer o apelo e tal. Ele falou: nossa, o Espírito Santo tá falando com você, faz o apelo, meu filho. E aí eu fiz o apelo. E aí veio esse um senhor na frente, aceitou Jesus e tal. No final do culto, o pastor também fez outro apelo e vieram umas 4, 5 pessoas à frente. Eu fiquei pensando comigo: caramba, era coisa da minha cabeça, né? Não era para ter feito o apelo naquela hora e tudo mais. E quando acabou aquele culto,
uma senhora da nossa igreja, muitos anos, veio falar comigo, e ela veio compartilhar o seguinte, que há vários anos ela orava para que o marido dela se convertesse. E o marido dela não era cristão. Falou, Thiago, muitos anos eu oro por ele. E ele nunca quis nem vir na igreja. Ele nunca pisou aqui na igreja. Eu convidava ele para os eventos e tal, ele nunca veio e tal. Ele falou assim, mas essa semana eu orei muito, eu jejuei, falei, essa semana, esse domingo eu vou convidar, ele vai comigo na igreja. E eu insisti muito para ele vir na igreja hoje. E ela disse assim, e aí, já hoje, assim, ao longo da manhã, eu venci ele pelo cansaço, ele falou, tá bom, eu vou na igreja hoje. Mas com uma condição, quando terminar o louvor, eu vou embora. Porque ele trabalha como jornaleiro, ele acorda muito cedo, e ele falou que o nosso culto acabava muito tarde, tá? Ele costuma dormir já por volta de 7, 8 horas da noite. E ela falou, Thiago, eu vim tão triste, eu vim feliz e triste. Feliz que ele resolveu ouvir, mas eu triste por quê? Porque eu pensei, ele não vai ouvir o apelo. Eu tô orando esses anos todos para ele se converter. Hoje que ele vai no culto, ele não vai ouvir o apelo. E ela falou, em todos esses anos aqui na comunidade, eu nunca vi um apelo ser feito no momento do louvor. Hoje foi a primeira vez que eu ouvi alguém fazer o apelo no louvor. E ela complementou, aquele senhor que veio na frente, quando você fez o apelo, era o meu marido. E ele aceitou Jesus. Então, olha a importância da gente estar sensível àquilo que o Espírito Santo está falando para a gente. Sabe, aquele apelo era para aquele homem. Aquele apelo era para responder a oração daquela mulher que estava há anos orando pelo seu marido, pela conversão do seu marido. Né? Então, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, a gente vai fazer, a gente vai dizer, a gente vai cantar, a gente vai escrever coisas que estão muito além dos nossos dons, das nossas habilidades ou da nossa capacidade natural. A gente vai começar a se mover pelo Espírito. Né? E o Espírito Santo ele se move no sobrenatural. A gente nunca vai ver o sobrenatural se manifestando se a gente não caminhar pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente deixa de ser uma igreja normal e agradável, né, para a gente se tornar uma comunidade que recebe o peso da glória de Deus, o peso da presença de Deus. E isso faz as pessoas serem radicalmente tocadas e libertas e se tornarem livres. Né? Quando a gente vê alguém, gente cheia do Espírito Santo ministrando, e ninguém duvida de que Deus está com aquela pessoa. Né? Ninguém duvida de que Deus está naquele culto. Às vezes a pessoa não precisa nem terminar a pregação, às vezes a gente sente o Espírito Santo, sabe, transbordando naquela pessoa e a gente é tocado por isso. Então, assim, quando a gente experimenta esse encontro, né, a gente proporciona que as pessoas experimentem esse encontro maravilhoso com a presença de Deus, a gente entende que isso não é o objetivo. A gente ter um encontro poderoso com o Espírito Santo não é o objetivo. Ah, caramba, eu orei, eu jejuei essa semana, e aí tive tempo de adoração na minha igreja, e foi um tempo maravilhoso de uma experiência com a presença de Deus. Esse não é o objetivo. Isso deveria ser só o ponto de partida. Tá entendendo? Isso deveria ser o ponto de partida. Porque para que aquelas pessoas que também experimentaram daquilo, a partir dali, comecem a buscar um novo nível de vida com o Espírito Santo, de vida com Deus. Né? Quando a gente olha, uma das escrituras mais citadas da Bíblia são as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele fala, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Está em Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Ou seja, andamos também no Espírito eu me movo no Espírito. Se a gente realmente vive no Espírito, as nossas ações, né, a gente se move, cada passo que a gente dá é no Espírito de Deus, é no Espírito Santo de Deus. Então, a gente aprende a permanecer alinhado com Ele. Pode parecer uma coisa simples, mas, na verdade, é muito desafiador a gente viver uma vida alinhado com o Espírito Santo. Então, muita gente tem uma quantidade muito grande de pessoas e igrejas que falham, sabe, nesse desafio de se manter em sintonia com o Espírito Santo.
Porque muitas das vezes a gente acaba exercendo as nossas vontades, a gente acaba fazendo, não, mas está todo mundo fazendo isso, né? Vamos fazer isso aqui também na nossa igreja. Vamos fazer. A gente começa a copiar estratégias, copiar, às vezes, o que está dando certo na igreja do outro, o que deu certo no louvor do outro, e a gente quer copiar as coisas, né? A gente já falou sobre isso aqui lá no começo, né? Sobre aqueles que estão dispostos para pagar o preço para receber o original de Deus. Então, a qualidade que distingue uma liderança cristã, né, é que a gente tem que se empenhar mais em seguir, né, e menos em guiar as pessoas. Porque quando a gente segue realmente o Espírito Santo, quando está caminhando, se movendo pelo Espírito Santo, a gente não precisa se preocupar em dizer para as pessoas, não, vem, me segue, olha, faz como eu faço, olha, faz assim. As pessoas naturalmente vão ver e vão seguir a gente. Sabe? Então, a maneira da gente caminhar com Jesus, né, desse lado de cá do céu, é nos mover de acordo com aquele que ele enviou para nos ajudar quando foi embora, o Espírito Santo. Vou repetir para vocês. A maneira da gente caminhar com Jesus, deste lado de cá do céu que a gente está, é nos mover de acordo com aquele que ele enviou para nos ajudar quando foi embora, o Espírito Santo. Jesus, quando foi embora, ele falou, eu deixarei com vocês o Espírito Santo para guiar a gente. Por isso que é importante a gente estabelecer esse relacionamento com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Se a gente quiser se tornar verdadeiros líderes espirituais, então o nosso maior objetivo é sermos cheios e guiados pelo Espírito Santo. A nossa principal tarefa, todos os dias, é ser um povo que está em sintonia com ele, em sintonia com o Espírito Santo, em sintonia com a vontade de Deus, com a voz de Deus. E isso é através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, como eu falei, esse é o tipo de assunto que eu sei que todos nós conhecemos a teoria. A gente sabe da importância, sabe, do Espírito Santo, a gente sabe da importância da gente se relacionar, da gente buscar intimidade com Deus, mas realmente a gente precisa criar trazer isso para a prática, a gente precisa, sabe, dar os primeiros passos nesse sentido, porque isso é o que realmente vai fazer a diferença quando a gente ministra. Isso é o que vai realmente fazer a diferença quando a gente está ministrando diante da igreja, é o quão cheio do Espírito Santo a gente está. Quão cheio do Espírito Santo a gente está. Então, como eu disse para vocês, os momentos mais marcantes que eu tive ao longo do ministério, ministrando ao Senhor, foram momentos que o Espírito Santo veio e bagunçou o repertório. O Espírito Santo veio e direcionou a gente para fazer algo totalmente diferente. Direcionou para fazer, sabe, alguma canção que não estava nos planos, fazer algo que não a gente sabe claramente que não partiu da gente, veio do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem pediu, foi o Espírito Santo quem orientou, né? Então, isso é o que possibilita da gente vivenciar coisas sobrenaturais, vivenciar experiências sobrenaturais com Deus. É a gente realmente ser cheio do Espírito Santo. Eu também já devo ter compartilhado isso lá no início, mas quando no início do nosso ministério a gente tem um testemunho, né, de um motoqueiro que estava passando em frente à igreja, ele manobrou sua moto, parou em frente à igreja, entrou na igreja já em lágrimas, tirando o capacete, falando, eu quero isso que está acontecendo aqui, eu quero isso que está acontecendo aqui. O cara não era cristão, mas ele foi tocado profundamente por aquilo que estava sendo ministrado, né? O louvor estava acontecendo, uma adoração. Ele foi profundamente tocado e foi sugado para dentro da presença de Deus, para dentro daquilo que estava acontecendo naquele culto. Isso, gente, não acontece com um repertório bem elaborado, com bons músicos tocando. Isso acontece com pessoas cheias do Espírito Santo ministrando. Isso acontece com pessoas cheias do Espírito Santo ministrando. Então, quer marcar a vida de alguém? Seja cheio do Espírito Santo. Quer que seu ministério seja relevante na sua igreja? Seja cheio do Espírito Santo. Sabe, você quer deixar uma marca na vida das pessoas? Você quer transferir esse perfume de Cristo? Seja cheio do Espírito Santo. Isso é a principal coisa que nós devemos buscar no nosso ministério e na nossa vida com Cristo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nesse nosso tempo aqui. Quem chegou depois deve estar se perguntando, cadê o pastor Tião Batista? Ele que ia ministrar a Masterclass de hoje. Gente, você que chegou depois, eu falei aqui para tomar no início, o pastor Tião teve uma emergência com a filhinha dele, teve que levar ela para emergência no hospital.
Então, por esse motivo, ele não pôde estar com a gente aqui. A gente vai tentar agendar uma nova data com ele, tá bom? Esteja orando por ele, pela sua família, pela sua filhinha. Nesse momento, eles estão lá no hospital, na emergência, mas nós temos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, que vocês nunca têm, vocês são muito inteligentes e sábios, ninguém nunca tem pergunta aqui. Eu dou graças a Deus que vocês façam pergunta só quando tiver convidado, tá bom? Quando tiver só aqui, nem precisa fazer pergunta, principalmente se for difícil, tá? Vocês guardam para os convidados. E, ou talvez você tenha alguma experiência também que você gostaria de compartilhar, né? Disso, de uma experiência com o Espírito Santo durante a ministração, algo que você queira compartilhar, para você entende, né, que vai edificar o grupo aqui também, tá bom? Aqui também é o momento para isso. Então, se tiver alguma pergunta, você pode abrir seu microfone, a câmera, aí o que você quiser, faz sua pergunta, ou compartilha alguma experiência com a gente, ou você escreve no chat, você faz o que você quiser, você manda um pix pro pastor, se Deus colocar no teu coração, tá bom? Onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Dê mais testemunhos sobre esse mover durante a ministração do louvor. A Marina escreveu aqui para compartilhar mais testemunhos sobre manifestação do Espírito Santo no meio do louvor. Olha, Marina, eu tenho um grande defeito, que é a minha memória. Se tem uma pessoa que Deus não abençoou com memória, fui eu. Mas isso tem um lado bom, né? Porque também quando alguém te magoa, alguém te fere, entendeu? Eu esqueço muito rápido, porque eu não lembro do que a pessoa fez. Às vezes a pessoa vem pedir perdão, eu nem lembro o que ela fez mais. Então, isso é um problema, mas também é uma qualidade. Mas, assim, ao longo do nosso ministério, Marina, a gente já vivenciou algumas experiências muito fortes. Eu vou te dizer, para mim, uma experiência que foi muito impactante, uma experiência muito individual que eu tive com Deus, que foi quando Deus me deu a canção da noiva, né? Eu não sei se você conhece, se você já ouviu a gente ministrando. A gente não tem ela gravada ainda toda, a gente inclusive está prestes aí, se Deus quiser, orem por nós, se Deus quiser, esse ano sai tá bem pertinho de sair, mas a gente deve liberar essa canção ainda esse ano. E foi uma canção que Deus deu, a gente estava num período de jejum na nossa igreja, e eu tinha recebido uma palavra profética da pastora Marta, que é uma pastora do nosso ministério, está lá em Sergipe. No início do jejum, ela chegou para mim e falou assim: Tiago, Deus mandou te dizer para você ficar com seus ouvidos atentos, com seus ouvidos sensíveis, porque Ele quer te dar uma música nesse ano, nesse período de jejum. E eu recebi aquela palavra, guardei no meu coração, e a gente estava ministrando num domingo de manhã na nossa igreja, dentro do período de jejum, e foi uma daquelas manhãs, assim, sabe, sobrenaturais na presença de Deus, que sem o pastor pedir, estava todo mundo lá na frente, se derramando na presença de Deus. E eu comecei, e o meu pai, né, o apóstolo Benito Caetano, ele tinha, antes de a gente ministrar, ele tinha chamado todos os músicos, ele ungiu as nossas mãos, ele mandou a gente ungir os nossos ouvidos, e nós repetimos uma oração que basicamente era dizendo: Senhor, permita-nos ouvir a música do céu. Fizemos essa oração e depois o pessoal começou a ministrar. Eu não estava escalado nesse dia, mas eu fiquei ali perto do altar, ali, acompanhando o pessoal assim de longe, e eu comecei a ouvir uma harmonia, uma melodia, que eu achei muito bonita, me chamou a atenção. Falei, caramba, essa melodia tá tão bonita. Eu achava que alguém estava tocando aquilo. Falei, pô, eu preciso pegar essa melodia porque isso vai dar uma canção muito bonita. Quando eu subi e fui pro lado do tecladista para ver o que tá tocando, que o som que eu ouvi aparecer de teclado, eu vi que ele não estava fazendo a melodia que eu estava ouvindo. E eu olhei também pro guitarrista, eu vi que ninguém estava fazendo aquela melodia. Naquela hora me veio um temor muito grande, porque a gente tinha acabado de orar aquilo, pedindo pra gente ouvir a música do céu. E aí me veio um temor enorme, eu peguei o outro teclado da igreja, montei, liguei, coloquei só no meu fone e comecei a reproduzir a harmonia que eu estava ouvindo. E ali no meio daquela experiência eu senti como se Jesus tivesse me abraçado naquela manhã. Ele começou a conversar comigo assim, no pé de ouvido, falando: você está vendo o que eu estou vendo? O que eu vi era uma igreja inteira se derramando na presença dele, assim, chorando, criança, velho, jovem, adolescente, todo mundo ali ajoelhado, se derramando na presença de Deus. E ele falou: você está vendo o que eu estou vendo? Jesus me perguntava: você está vendo o que eu estou vendo? E eu estava olhando com os meus olhos naturais e falava: o que, Jesus? Eu estou vendo a igreja. Ele falou: não, eu estou vendo... E Jesus começou a falar para mim: eu vejo a noiva.
eu posso ver a noiva. Eu já vejo a noiva que eu vim buscar. Essa é a noiva que eu vim buscar, né? E Jesus começou a mostrar meu coração, falou, a noiva que eu preparei, que eu adornei. Falou, não são vocês que se preparam, não são vocês que aí me lembrou daquela passagem de Esther, né? Após ter sido perfumada, após ter sido adornada, após ter sido preparada, ela se apresentou diante do rei. Não foi ela que escolheu o perfume, não foi ela que escolheu a roupa, não foi ela que se embelezou. Foram pessoas que fizeram isso, que prepararam ela para encontrar o rei, porque o rei tem suas preferências. Então Jesus começou a falar: sou eu quem preparo vocês, eu te preparei, eu te adornei para me encontrar. Então, naquela experiência de sobrenatural com Deus, nasceu essa canção, que literalmente foi uma canção que, assim, quando eu vi, eu estava cantando ela, mas era como se eu estava cantando aquilo que Jesus estava falando para mim, né? Aquilo que Deus estava descrevendo para mim. Então, assim, para mim, eu tive algumas experiências, confesso que nesse nível de ouvir, você ouvir audiovisual. Tem gente que tem muita experiência assim, gente, eu confesso, eu tive poucas, tá? Mas talvez 3 no máximo ao longo da minha vida, de ouvir audivelmente uma voz falando comigo e saber que era Deus falando comigo, sabe? Então, esse é o tipo de experiência que a gente só vai viver quando a gente estiver caminhando nesse nível de sensibilidade. E qual é o meu desafio? É continuar sensível. É continuar sensível. Porque, gente, uma vez que a gente entende como o Espírito Santo age, como Deus se manifesta, tem muita gente que continua reproduzindo, continua fingindo aquilo que Deus faz quando ele se move, mas Deus não está mais ali, Deus não está mais falando com aquela pessoa, entendeu? Então, é a gente se manter com a nossa vida um caráter, né, irrefutável, com a nossa vida sem mancha nenhuma, com a nossa vida, sabe, realmente diante da presença de Deus, caminhando em santidade, mas principalmente sensível, sensível. Se eu chegar ali e fizer tudo que eu tenho vontade de fazer, vou cantar aquela música, faço esse arranjo, faço aquilo, e não tiver com o meu ouvido sensível àquilo que o Espírito Santo está querendo fazer naquela noite, eu não dou espaço para ele. Não dou espaço para o Espírito Santo agir. Eu faço só aquilo que estava no meu coração. Aí na esfera vou agir somente na esfera natural, né? Mas como eu falei lá no começo, o Espírito Santo, ele age no sobrenatural. É no sobrenatural. Então daí a importância da gente treinar os nossos ouvidos, tá? Isso é um exercício. Porque lembra quando eu falei para vocês do louvor, que eu fiz o apelo e tal? Então, eu terminei aquele culto pensando assim, caramba, não era o Espírito Santo coisa nenhuma, era coisa da minha cabeça. Por que Deus mandou aquela irmã vir falar comigo? Para eu saber, eu ter certeza. Senão, dali em diante, eu sempre ia ficar em dúvida. Ai, será que é da minha cabeça? Será que o Espírito Santo está falando comigo? Ai, não sei. Deus precisava confirmar no meu coração, Thiago, fui eu que pedi para você fazer aquele apelo. Não fique em dúvida, fui eu que pedi. Por isso que ele mandou aquela irmã falar comigo. Entendeu? Para confirmar no meu coração. Então, isso é um exercício. A gente vai treinando e cada vez mais a gente fica com o ouvido mais apurado, né? Assim como alguém que a gente conhece muito bem, eu posso colocar uma venda, colocar 20 pessoas gritando ao seu redor. Você vai conseguir reconhecer quando for a voz de alguém que você conhece muito bem, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, né? Alguém que você passou horas e horas. Então a gente só reconhece a voz dele quando a gente passa horas e horas na presença dele, a gente começa a discernir a voz dele e aquilo que ele está falando para a gente. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ó, Marina fez mais uma pergunta aqui. Quando o senhor vem em Macapá fazer o seminário Canção da Eternidade de Novo? O último foi em 2017. Marina, então, eu tô morrendo de saudade de voltar aí. Eu sei que meu pai acabou de pisar aí, né? Voltou aqui. Ele tá aqui todo bobo. Falou que foi super mimado por vocês e te agradece o carinho que vocês têm pelos meus pais, pelos nossos apóstolos. Olha, eu e o Christian, assim como o pastor Davi Maia, a gente está sonhando de fazer um encontro com Deus para ministros e adoradores aí em Macapá, tá? Que é assim, tremendo. A gente já fizemos em 17 cidades no Brasil, a gente está sonhando de fazer em Macapá. Então, conversa com o Christian aí, a gente está orando por isso, pelo tempo certo, a hora certa, para a gente levar esse encontro aí. Aí eu não vou sozinho, não, vou levar o pastor Davi Maia comigo e nós queremos que o fogo vai cair em nome de Jesus.
Então, vamos orar junto, vamos somar em oração com relação a isso, tá? Fala com o Christian também, fala, Christian, ó, o pastor Thiago disse que vocês estão planejando aí um EDMA aqui na nossa igreja de Macapá, e vamos fazer de tudo para isso dar certo. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, em breve a gente tá aí com vocês de novo. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu quero orar com vocês para a gente encerrar essa masterclass de hoje. Agradeço aí vocês me aturarem mais um pouquinho. Tá quase acabando, gente. Estamos entrando já em outubro. Ó, outubro, novembro e formatura, gente. Agora é reta final, tá bom? Vamos junto até o final. Já estamos quase com o canudo na mão. Por favor, não me abandone agora. Não vai desistir agora, né? Se chegar até aqui, vamos até o final. Tá bom? Então, quero orar por vocês. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse tempo aqui, muito obrigado pela disposição de cada um de estar aqui. Senhor, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheram estar aqui ouvindo da tua palavra, ouvindo-se daquilo que nós compartilhamos nessa noite, daquilo que o Senhor tem feito no nosso ministério, nas nossas vidas. E, Pai, que o Senhor esteja abençoando a semana de cada um. Pai, o que eu te peço para essa semana é que cada um aqui, Senhor, dessa masterclass, cada um dessa turma, que ainda não teve uma experiência sobrenatural contigo, Pai, eu te peço que o Senhor promova uma experiência sobrenatural com a tua presença. Pai, o Senhor tem a sua maneira de falar com cada um. O Senhor fala conosco em sonhos, o Senhor fala conosco em visões, o Senhor fala conosco, Senhor, em sentimentos. Pai, eu te peço, o que eu te peço é que o Senhor fale com cada um que está aqui, Pai. Ao longo dessa semana, que eles tenham uma experiência sobrenatural contigo, para que eles possam aprender a reconhecer a tua voz, para que o Senhor mostre para eles o quanto o Senhor deseja que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da tua presença, Pai. Por isso, fala com cada um que está aqui, fala com eles, Pai. Eu te peço que o Senhor promova uma experiência ao qual eles não questionem que foi o Senhor que falou com eles, para que eles saibam o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor deseja se mover através da vida deles, o quanto o Senhor deseja que eles sejam cheios da tua presença, Pai. Esse é meu pedido, que eles tenham uma semana, Senhor, na tua presença, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, debaixo da tua direção e do teu agir, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, é isso. Que Deus abençoe vocês. Se preparem, porque quando a gente ora, quando a gente pede, Deus atende. Então, coloque nas suas orações também, Senhor, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir o teu toque. E eu creio que Deus vai te proporcionar uma experiência para marcar a sua vida ao longo dessa semana, ao longo desses dias. Tá bom? Fiquem com Deus, uma semana abençoada para vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.